Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nesta semana, nós vamos dar continuidade ao capítulo 12 do Evangelho de João. Nós chegamos no capítulo 12, vamos hoje dos versículos 27 até o 36, falando a respeito da morte de Jesus. Ele mesmo fala sobre a sua morte. Então nós vamos fazer a leitura. Agora minha alma está angustiada e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que disse: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter ouvido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou: não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento que este mundo será julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Isso ele dizia, significando com que tipo de morte ele estava para morrer. A multidão disse: nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? E Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. De modo crescente, os pensamentos do Senhor eram sobre os eventos que estavam imediatamente à sua frente. Ele sempre estava olhando para frente. Ele estava pensando na cruz e contemplando o tempo em que ele se tornaria o portador do pecado e suportaria a ira de Deus contra os nossos pecados. Ao pensar na sua hora de sofrimento, a sua alma estava angustiada. Como deveria orar em tal momento? Ele deveria pedir que o seu pai o salvasse dessa hora? Ele não podia orar assim porque o propósito da sua vinda ao mundo era ir à cruz. Ele nasceu para morrer. Em vez de orar para que pudesse ser salvo da cruz, o Senhor Jesus orou para que o nome do seu Pai fosse glorificado por meio do seu sacrifício. Ele estava mais interessado em que Deus fosse honrado do que no seu próprio conforto e segurança nesta hora. Agora Deus falou do céu, dizendo que ele tinha glorificado o seu nome e ainda o glorificaria. O nome de Deus foi glorificado durante o ministério terrestre de Jesus. Os 30 anos silenciosos em Nazaré, os 3 anos de ministério público e as palavras e as obras maravilhosas do Salvador glorificaram grandemente o nome do Pai. Mas ainda maior glória seria trazida a Deus por meio da morte, do sepultamento, da ressurreição e da ascensão de Cristo. Alguns daqueles que estavam ali confundiram a voz de Deus com a voz de um trovão. Tais pessoas estavam sempre tentando dar uma explicação natural às coisas espirituais, como muitos fazem hoje. Os homens que não estão prontos para aceitar os milagres vão tentar explicá-los por alguma lei natural. Outros entenderam que não era um trovão e, apesar disso, não reconheceram que era a voz de Deus. Considerando que seria algo sobre-humano, só poderiam concluir que era a voz de um anjo.
A voz de Deus só pode ser ouvida e entendida pelos que são ajudados pelo Espírito Santo. As pessoas podem escutar o Evangelho, muitas vezes, e ainda não entenderem, a não ser que o Espírito Santo lhes fale através dele. O Senhor então explicou aos ouvintes que esta voz não precisava ser audível para que ele pudesse ouvi-la. Antes, foi feita audível por causa deles que estavam ali. Chegou então o momento de ser julgado este mundo. Jesus disse: o mundo está prestes a crucificar o Senhor da vida e da glória. E ao agir assim, trariam condenação a si mesmo. A sentença seria aplicada ao mundo por causa da sua terrível rejeição ao Cristo. E que o Salvador quis nos dizer aqui, o que ele quis nos dizer é que a condenação seria aplicada à humanidade culpada. O príncipe deste mundo é Satanás, e de maneira verdadeira Satanás foi derrotado completamente ali no Calvário. Ele pensou que havia logrado o êxito ao terminar com o Senhor Jesus de uma vez para sempre. Em vez disso, o Salvador providenciou um meio de salvação para os homens ao mesmo tempo, que derrotou Satanás e todas as suas hostes. A sentença ainda não foi aplicada ao diabo, mas sua condenação já foi selada. Ele continua no mundo exercendo suas atividades más, mas é somente uma questão de tempo até que ele seja expulso. A primeira parte, então, do versículo 32 se refere à morte de Cristo na cruz. Ele foi pregado numa cruz de madeira e levantado na terra. O Senhor disse que se ele fosse assim crucificado, atrairia todos a ele. Várias explicações têm sido dadas acerca disso. Alguns pensam que Cristo atrai todo o povo ou à salvação ou ao julgamento. Outros pensam que se Cristo é levantado na pregação do Evangelho, haverá sim um grande poder na sua mensagem e almas serão atraídas a ele. Mas, provavelmente, a explicação correta é que a crucificação do Senhor Jesus resultou em todos os tipos de pessoas sendo atraídas a ele. Olha, isso não significa todo o povo sem exceção, mas gente de toda nação, tribo e língua. Quando o Senhor Jesus falou em se levantar, ele se referiu ao gênero de morte que ele estava para morrer. Isto é, por meio da crucificação. Então, outra vez nós temos aqui a evidência da onisciência do Senhor Jesus. Ele sabia de antemão que não morreria na cama ou por acidente, mas seria pregado numa cruz. A multidão estava confusa com essas declarações do Senhor acerca de ser levantado. Eles sabiam que Jesus afirmava ser o Messias e sabiam do que o Messias permaneceria para sempre. Observe que o povo citou Jesus como dizendo: o Filho do Homem deve ser levantado. De fato, ele dissera: eu, quando for levantado na terra, naturalmente, Senhor Jesus, se referia a si mesmo. Muitas vezes como Filho do Homem, talvez tenha falado do Filho do Homem sendo levantado. Então não era difícil para o povo juntar esses dois pensamentos. Quando o povo perguntou a Jesus quem era o Filho do Homem, ele falou de si mesmo, uma vez como a luz do mundo. Ele os lembrou que a luz estaria com eles somente por um pouco tempo. Eles deveriam vir à luz, andar na luz, caso contrário as trevas logo os apanharia e eles tropeçariam ao redor da sua própria ignorância. Parece que o Senhor se assemelhava ao sol e à luz que o dia oferece. O sol nasce de manhã, alcança o seu limite ao meio-dia e desce no horizonte ao entardecer. Ele está conosco somente por um limitado número de horas. Deveríamos aproveitá-lo enquanto está aqui, porque ao chegar a noite, não temos o seu benefício espiritualmente.
Por isso ele diz: quem crê no Senhor Jesus é aquele que anda na luz. Mas aquele que rejeita e anda nas trevas não sabe para onde vai. Falta-lhes orientação divina e eles tropeçam ao longo da vida. Mais uma vez aqui, o Senhor avisou os seus ouvintes para crerem nele, enquanto ainda havia oportunidade. Assim, eles se tornariam filhos da luz e não das trevas. Eles teriam garantia de que teriam direção na vida e na eternidade. E depois então de dizer essas palavras, o Senhor se retirou do povo e ocultou-se deles por um tempo. Amados, e você? Já tomou a decisão de vir para a luz? De abrir o seu coração para a luz do mundo? Jesus é a luz que veio dos céus. É a luz de Deus que veio iluminar as nossas mentes e nosso coração. Jesus é a luz do mundo. Abra o seu coração. Quer direção? Quer orientação? Quer segurança? Quer propósito? Abra o seu coração. Deixe a luz de Deus entrar. Esta luz é Jesus. Que Deus abençoe você. Amanhã nós vamos falar sobre a dificuldade dos judeus de crerem em Jesus. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!